Quando eu posso dizer que estou apegado a algo? O que acontece com este apego? O que ele pode provocar em mim? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros, muito obrigado pela presença, que cada um possa realmente estar fazendo esse itinerário cada vez mais profundo com a palavra de Deus. Hoje queremos falar um pouquinho sobre apego e queria pegar com vocês a palavra em Marcos capítulo 7, do versículo 1 ao 13. Vamos ler aqui os trechos iniciais. Diz assim: Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar os copos, jarras, vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos? Não comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas. Jesus mais uma vez chama eles de hipócritas porque eles estavam realmente fazendo uma coisa externamente que dentro não tinha uma repercussão, não tinha comunhão com aquilo que viviam dentro. Bom, aqui a tradução falam que eles seguiam a tradição dos antigos. Outras traduções diz que eles são apegados à tradição dos antigos. Bom, o que é realmente um apego? Apego é tudo aquilo que você precisa ter, porque aquilo tem como que para você um significado, tem como uma essência, uma importância que te dá uma coisa a nível afetivo, sentimental. Vamos dizer o seguinte, que tudo aquilo que você perde e que de certa forma vai te tirando a alegria, passa a ser um apego. Nós temos muitas coisas da qual, se retirado de nós, parece que tira a alegria. É como se a gente não pudesse encontrar alegria sem ter aquilo. E isso não é uma verdade. A única coisa da qual nós devemos nos apegar é a Deus. E o Deus é um Deus ciumento. Ele não quer que nós nos colocamos diante de outras coisas. Quando nós nos apegamos à lei, significa que parece que só há felicidade na vivência desta lei. Sem esta lei, não há felicidade. O que acontece aqui com os fariseus é que eles estão diante daquilo que é o objeto da felicidade deles, mas eles não reconhecem. Não reconhecem por quê? Porque eles estão colocando a necessidade deles sobre um outro ponto, que está relativamente ligado a Deus, mas não é Deus. E isso aqui é um detalhe muito sutil que a gente pode entender um pouquinho adiante. Vamos assim. Bom, um apego, por exemplo, a um vício. Tem um vício do cigarro, tem um vício de drogas, tem um vício da prostituição, da pornografia. O que acontece? Eu me apego a isso de tal forma que quando eu não tenho o cigarro, quando eu não tenho aquele material pornográfico, quando eu não tenho realmente até uma pessoa, vamos dizer assim, o que acontece? Parece que eu não tenho vida. A minha vida parece sempre mais entristecida, abatida, sem sentido, porque eu estou colocando naquela pessoa, naquele objeto, naquele vício, vamos dizer assim, a minha alegria, aquilo que é a minha essência. E aí começamos a dizer que há um apego. E aí, apegos, meus caros, pode ser em qualquer nível. Nós estamos entrando aqui com a tradição dos fariseus em um nível espiritual. E aí os apegos são mais sutis. Vou dar um exemplo. Quando nós achamos que só fazendo
um certo tipo de oração é que encontramos proteção ou encontramos a presença de Deus, quer dizer que nós apegamos a essas orações e elas se tornaram fonte daquilo que nós entendemos para alcançar uma graça de Deus ou para ter uma presença. Aí nós erramos. Vou dizer um exemplo meu. Eu sou muito devoto de São Miguel. Amo demais os arcanjos e eu sinto que eles me adotaram assim, então é muito gostoso esse relacionamento. Esse relacionamento foi construído muito tempo, muita oração. Então aquele devocionário de São Miguel, eu rezava ele todos os dias. Eu acho que vocês devem ter orações assim na sua casa. Ele é todo marcado, tá lá os dedos, né? Tem os dedos, a parte onde passa as páginas, todas marcadas, mais escurecidas de tanto que eu rezava. E quando eu li isso num livro de um grande autor de espiritualidade sobre os apegos espirituais, eu comecei a perceber o seguinte, que havia alguns dias que eram muito raros, por sinal, em que quando eu não rezava todo o devocionário de São Miguel, eu me sentia como desprotegido diante da batalha espiritual. Eu me sentia como que sem realmente aquele apoio, como se algo pesado estivesse para acontecer, aquilo de certa forma me abatia, me entristecia, porque também eu não tinha feito mais esforço para conseguir, aí entra a dimensão do pecado também, da vaidade e do escrúpulo. Bom, e aí o que acontece? Eu percebi que quando eu não rezava, parecia que a proteção era menos, parecia que Deus estava me protegendo menos porque não tinha feito uma devoção. E aí eu comecei a perceber que havia um apego meu, porque aquilo me tirava a felicidade quando eu não fazia. Faltava sempre algo quando eu não fazia aquilo. Era como eu tivesse me apegado a São Miguel. E aqui é muito sutil, porque é lógico que a devoção a São Miguel é muito bom. É lógico que isso faz bem à alma, mas isso não pode ser essência. E aqui está o detalhe. E aí quer dizer que eu devo abandonar a devoção a São Miguel? Abandonar o meu relacionamento? Não. Eu preciso entender que devo continuar e ter muita serenidade nas vezes que não foi possível, porque não é o horário em si que me traz a proteção, mas é a própria vida, é o próprio relacionamento com Ele, é a própria vida com Deus que me dá esta graça. E aí o que eu estava fazendo? Eu estava colocando algo importante, só que estava perdendo realmente aonde eu deveria colocar o alicerce. E às vezes Deus quer colocar você com Ele. E você vai perceber que quando isso vai acontecendo, as outras coisas são muito importantes. E você vai fazer a devoção a São Miguel, a devoção a Nossa Senhora, que fundamentais para mim. Vai ter todo o carinho por muitas outras coisas espirituais, mas elas são gestos de gratidão. Elas são o desejo de comunhão com Deus, mas não é a proteção específica, não é o amparo específico daquilo lá, daquele outro, não, é Ele. Então, aquilo que depois vai se tornando como que uma tradição para mim, ela se torna realmente secundário diante dele. Diante dele tudo é secundário. É bem sutil a coisa, porque alguém pode pensar assim, então vou largar tudo. Não, meus caros, não é isso. É Deus primeiro. Percebeu que aquilo te tira alegria? Repense, não em largar, mas pense que você precisa colocar o seu coração no rumo certo, na direção certa. E aí você vai percebendo que quando a sua vida começa a enraizar nele, essa dimensão da essência, essa dimensão do mais profundo se torna como que inabalável. Casa construída sobre a rocha. Vêm as dificuldades, vêm os momentos que você não consegue nem sequer rezar direito, mas isso parece já não te abalar. Não porque você reza porque não quer, mas porque você percebe que, apesar das lutas, Deus permanece com você. E às vezes isso é um ato de fé, não é mais de sentimento. Mas isso aí
vão caminhando. Isso a gente quer construir, é um itinerário espiritual, e isso quem está lá sabe o que eu estou dizendo. Bom, Deus vos abençoe, espero que hoje não compliquei muito as palavras, mas que possa ter clareza para vocês. Apegamos tudo em Deus, todas as coisas, Ele em primeiro lugar. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.